então uma refeição no restaurante Outback que estava inaugurando naquele prédio. Uma coisa que envolveu ali no máximo 100 pessoas, se for muito ainda, e não geraria um impacto grande para a marca, que é uma grande marca, se ficasse limitado à ação de marketing local. Mas o vídeo que divulgou a ação foi muito visto no YouTube e nas redes sociais e permitiu que as pessoas se impressionassem e compartilhassem, curtissem, comentassem, ou seja, gerasse boca a boca. E esse é o principal objetivo do marketing de guerrilha, gerar o buzz, né, ou seja, o boca a boca entre as pessoas a respeito daquelas ações que são diferentes, curiosas e surpreendentes. A maioria delas não exige quase nenhum investimento, viu? Então, o marketing de guerrilha é isso. Nosso quarto tópico é o conteúdo relevante. Toda a sua publicidade deve ser interessante para as pessoas. Não adianta você investir muito dinheiro em um panfleto, muito dinheiro em um outdoor, muito dinheiro em um vídeo para televisão ou em um locutor que fala muito bem, se o conteúdo daquela publicidade não é interessante para as pessoas. As pessoas hoje estão desenvolvendo um sistema no cérebro, que eu gosto de dizer, que é o bloqueador automático de anúncios. Quando alguém entra em um site, ela vai automaticamente colocar uma venda, né, ou uma tapa, como se costuma dizer, nos olhos para que os anúncios sejam bloqueados. Ela não vai enxergar os anúncios. Ela está procurando simplesmente o conteúdo. Ela quer ler o que é interessante para ela. Aqueles banners que ficam piscando do lado, aquelas placas que ficam na rua, atrapalhando a visão dela. A maioria delas, 99% dessas placas e desses anúncios que piscam na frente das pessoas são ignorados pela pessoa. Então ela vai atrás daquilo que lhe é interessante. Dentro de uma perspectiva um pouco maior, você pode perceber que se você estiver onde a pessoa está procurando conteúdo, você vai ter muito mais sucesso. Então procure produzir conteúdo relevante, para que a pessoa procure pelo seu conteúdo, e não que você atinja ela com uma publicidade, mas sim que ela procure a sua publicidade, ou seja, o seu material informativo, o seu material relevante, através de coisas interessantes. Como a gente faz isso? Uma forma de a gente fazer é utilizando a quinta maneira de fazer marketing com pouco ou nenhum dinheiro, que são a criação de projetos sociais. A maioria das marcas tem projetos sociais por uma questão fiscal, mas também tem projetos sociais através do seu departamento de marketing. Um projeto social aumenta a credibilidade da empresa, faz com que a sua responsabilidade perante a comunidade fique maior e as pessoas gostam de quem se importa com elas. Elas costumam ficar em dívida. Há um princípio na persuasão do marketing que diz que é a reciprocidade. A reciprocidade é dos gatilhos mentais mais poderosos para que você consiga algo de alguém. Se você faz algo para uma pessoa, essa pessoa automaticamente e involuntariamente se sente em dívida com você. Não importa o que você tenha feito. É bem possível que no futuro, quando você pedir algo, essa pessoa estará mais disposta a atender o seu pedido. Então, por isso, as marcas, na maioria das vezes, quando planejam projetos sociais, imaginam esse cenário onde se fazer algo para a comunidade vai retornar para ela como boas vendas e boa impressão sobre a marca. Dessa forma, você pode criar projetos dentro do seu público-alvo e também na comunidade em geral, e é a divulgação desse projeto social que também vai definir o sucesso do seu marketing. De novo, vídeos são importantes, releases para a imprensa, ou seja, textos informativos, análises, depoimentos de quem participou, fotos e todo um conjunto de materiais para divulgar o seu projeto social. Para você conquistar a mídia, a gente vai considerar o sexto tópico desse podcast, que é conquiste a mídia. A mídia e os serviços de imprensa são as maiores ferramentas que o marketing pode usar
para atingir as pessoas sem que elas percebam. Quando você divulga algo através da mídia, as pessoas acreditam de forma incrível. As grandes companhias de comunicação, como a Globo, o Folha de São Paulo, Revista Época, entre outras, têm uma credibilidade que elas zelam todo dia, certo? Eles precisam que as pessoas acreditem no que eles dizem, senão não faz sentido nenhum que eles divulguem tudo isso que eles fazem o dia inteiro. Então, a pessoa que se aproveita dessa credibilidade de um veículo de comunicação ganha muito. Como que a gente faz isso? Se o seu projeto social, por exemplo, ele é relevante, a mídia precisa publicar ele, porque dentro do jornalismo há um princípio que se chama serviço de utilidade pública. Ele tem um valor notícia muito grande. Os princípios do jornalismo dizem que para você publicar uma matéria, você precisa que ela tenha uma certa relevância para toda a comunidade que lê aquele jornal. Então, se você conseguir colocar esses elementos dentro da sua publicidade, os jornais se sentirão obrigados a divulgar e não vão cobrar pela publicação. Ao contrário do que muitos empresários pensam, a mídia não cobra para publicar matérias ou reportagens sobre alguma empresa, mas apenas se esse conteúdo tiver relevância social. Por isso, você tem que produzir as notícias, ou seja, os releases, através do seu jornalista contratado, através da sua agência de marketing, de forma que o texto contenha elementos que sejam importantes para o leitor daquele jornal. Aquilo vai contribuir para quem está lendo, essa informação ela é relevante para a pessoa, vai modificar ela de alguma forma. Então isso deve ser muito bem pensado antes de enviar uma matéria para um jornal, antes de se enviar uma sugestão de pauta, que é uma maneira de se conseguir também uma cobertura do seu evento ou uma cobertura das suas atividades na empresa. Outra forma de conquistar a mídia é o próprio dono ou vendedor ou a própria empresa se dispor a fazer colunas ou artigos para aquele periódico. Por exemplo, um site de notícias geralmente tem colunistas fixos que dão opiniões sobre alguns assuntos, recomendam outras possibilidades de conhecimento, e você pode ser um desses produtores. A maioria deles não recebe para publicar seus textos lá, mas você ganha espaço e público garantido. Além disso, se torna referência e se obriga a publicar conteúdo, a produzir conteúdo regularmente. Esse conteúdo pode ser utilizado nas suas próprias formas de divulgação e também na sua lista de e-mails através de um mailing bem feito com informações constantes e atualizadas, que você vai produzir para o jornal e vai poder reaproveitar no seu marketing inteiro. Então, essas formas de conquistar a mídia são importantes para você conseguir espaço sem ter que pagar anúncios que não funcionam. Preciso que vocês entendam que o nosso tempo é limitado. Infelizmente, a gente tem muitas outras formas de produzir conteúdo relevante, de fazer marketing com pouco ou nenhum dinheiro. Essas são as 6 principais. Se você precisar se aprofundar nesses assuntos, quiser que eu destrinche mais detalhes sobre cada um desses tópicos, que aqui foi só uma apresentação simples, você pode enviar um e-mail para plugmdigital@gmail.com e nós vamos conversar sobre isso de forma tranquila e bem eficiente para que os seus resultados melhorem. Fui claro? Muito obrigado por escutar até aqui e até a próxima.